temos só salmos. Salmo 139, lá, não é? Se eu for ao céu, Salmo 139. Salmo 30, versículo 5. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, não é? E acabamos de cantar o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno. Hein, Serjão? Só salmos. Muito bom, muito bom. Louvado seja Deus por isso. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 1. Ou Mismor Aleph. Colocaram língua hebraica lá também, né? No anúncio, né? Para não ser propaganda enganosa. Abriu aí no Salmo 1. Queridos, o tema que nós vamos falar é um tema essencial para a nossa vida. Nossa vida como família de Deus. Nossa vida como povo de Deus. As coisas vão mudando, né? Os tempos vão sendo transformados pela tecnologia, conhecimento filosófico, visão antropológica, tudo vai mudando, não é? Mas a palavra de Deus permanece para... A palavra de Deus nunca muda. Não precisa mudar, porque ela é perfeita. Amém, querido? Você abriu aí no Salmo de número 1? Podemos ler? Podemos. Ashrei haish asher lo halach. Batzat reshaim uvder hataim lo amad. Uv moshav letzim lo yashav. Kim betorat Adonai heftso torato yehege yomam valayla. Vehaya keet shatul al pal gemaim. Asher perioi tem beito vealech loibol. Vehor asher yase yatzliach. Lohen areshaim. Kim kamotz asher tidefenu ruach. Al ken lo yakumu reshaim bamitzpat. Vereshaim badat tzadikim. Que odeia Adonai der tzadikim. Veder reshaim toved. É o que diz o Salmo 1. É o que diz. Vamos ler juntos agora? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta, antes de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, que no devido tempo, cuja folhagem, os ímpios não são assim. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o Senhor conhece o caminho dos, mas o caminho dos ímpios. Vamos ficar de pé mais uma vez? Você vai ficar sentado um pouco? Diz que hoje eu tenho 3 horas no Conexão. Hã? Eu fiquei animado, fiz 100 PowerPoints aqui para nós. Eu gosto muito de hebraico, irmãos. Mas não é por causa do hebraico. É porque através do hebraico eu aprendo mais da palavra do nosso Deus. E eu posso compartilhar o pouco que Deus vai me dando, e eu vou compartilhando, e Deus vai multiplicando, e nós vamos aprendendo. Que joia! Eu amo a palavra de Deus. Em português, em espanhol, em hebraico, em grego. Mas é uma bênção poder estudar. Eu gosto muito e sei pouco. Quer dizer que eu tenho que estudar muito ainda. Então, vamos orar juntos? Santo Deus, eterno Pai, nós vamos falar do que é mais importante, do que é mais caro para nós. E é caro porque só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, sobre os céus, sobre os seres, todos eles
sobre toda planta. O Senhor é o Deus eterno do visível e do invisível, do reino espiritual e do reino físico. O Senhor é o Deus eterno. E o Senhor não é um Deus maldoso, vingativo, porque a sua ira passa muito rápido e a sua misericórdia de geração em geração. Pai, nós te adoramos, nós vimos aqui com ações de graças, nós colocamos os nossos corações como sacrifício de louvor, porque o Senhor é o pastor da nossa vida, nós somos ovelhas do seu prado. Foi o Senhor quem nos fez, e não nós que fizemos ao Senhor. Nós não somos idólatras, nós não fabricamos o nosso Deus, mas nós cremos que o Senhor soprou a vida em nós. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador. E por isso não há nada melhor do que louvar o teu nome. Porque se alguém no mundo é digno de alguma coisa, o Senhor é milhões, bilhões de vezes mais digno do nosso louvor, da nossa adoração, de toda a nossa vida. Por isso nós nos reunimos nessa noite no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo e cultuamos a ti, ó Deus, dizendo que não tem lugar que a gente possa se esconder, seja no mais alto céus ou mais profundo mar, seja no claro ou no escuro, para ti, ó Deus, escuro e luz é a mesma coisa. Teus olhos tudo pode ver. Deus, o Senhor conhece o nosso interior, então sonda-nos, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau, e tira-nos do caminho mau, e nos encaminhe no caminho eterno em Cristo Jesus. Por favor, Pai, não nos deixe viver no tempo que o Senhor nos dá nessa terra como tolos, mas dá-nos de ti mesmo, da tua sabedoria, para que vivamos vida agradável a ti, Pai. E assim como bênção do Senhor na terra, carregando o precioso tesouro do Evangelho, ainda que em vasos de barro, trincados muitas vezes, quebrados muitas vezes, mas o nosso privilégio é ser depósito da tua graciosa palavra. Faz assim conosco nessa noite, Pai. Fala mais uma vez conosco. O Senhor já vem falando desde os louvores, na oração. Fala mais com a gente, por favor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós vamos falar nessa noite, dentro desse salmo, sobre o caminho do verdadeiramente feliz. A palavra é Ashrei, é o que abre. Irmãos, são 150 salmos. E o primeiro salmo está dizendo que isso tem a ver com bem-aventurado. Bem-aventurado não é alguém que tem muito dinheiro. Pode ser. Bem-aventurado não é o mais pobre dos pobres, como alguém pensa, né? Os pobres, eles estão mais perto de Deus. Eu conheço o pobre que odeia Deus. E pior ainda o semelhante. Ter ou não ter dinheiro, ser forte ou ser magrinho, ter muito cabelo ou não. Não é isso que faz de você alguém verdadeiramente feliz. O que faz o crente verdadeiramente feliz é conhecer as Escrituras Sagradas. O que faz você viver e vibrar e pulsar é a sabedoria de Deus que tira a tolice do homem. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com os irmãos. Quero compartilhar com quem está em casa. O nome Salmos para nós é muito diferente, né? O nome Salmo vem do grego, mas a Bíblia foi escrita em hebraico. Tehillim é o nome oficial, não é? Agora foi. Está ligado. Tehillim significa livro de louvores. Aí tem gente que fala, mas tem oração nos salmos. Claro. Quem canta, ora, irmão. E quem ora, canta. Amém?
Fala comigo, quem canta, ora. E quem ora, canta. Ah, conta fácil, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não acabamos de cantar isso? Nós acabamos de cantar. Ou seja, o cântico de Israel tem a ver com Terrilim. São 150. Importante você entender que Terrilim vem de Terrilote, meio repetitivo, mas isso significa que Terrilim são resultados de Halal. Halal é o quê? Louvor, exaltação. Então tudo que foi escrito nos 150 salmos é resultado de louvor, de adoração, é resultado de alma quebrantada. Lembra do Salmo 42? Por que te abates, ó minha alma? Por que você está tão trancada dentro de você? Lembre-se de Deus, espera em Deus, pois ainda você vai louvá-lo, a Ele que é nosso Deus supremo. Ou talvez você escute o salmista dizer: Deus, assim como a corça anseia por águas, como uma terra seca, desértica, assim a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. E os salmos são impactantes e impressionantes para a vida de adoração da igreja, porque eles são resultados de louvor, de adoração, pelos atos divinos que merecem ser honrados e louvados pela atividade humana. Você quer receber dignidade? Você quer se sentir digno? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Essa dignidade só existe nos lábios e na alma do povo de Deus. Ninguém pode louvar o Senhor se não reconhece seus atos dignos de louvor. Louvamos a Deus. Por que salmos? Porque 300 anos antes de Cristo, um homem chamado Alexandre o... Vamos ver quem está antenado. Alexandre o Grande. Ele era, esperto. Percebeu que o povo judeu tinha um livro sagrado. Ele não era temente a Deus. Mas ele disse: bom, a nossa estratégia é ganhar o povo, deixando o povo ficar com o que é deles. E parece que esses rolos aí são muito importantes para esse povo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para eles que a gente valoriza os escritos sagrados deles. Vamos traduzir para o grego. E foi assim que nasceu a Septuaginta, que muitos não sabem, mas é a Bíblia hebraica inteira, de Gênesis até o seu final do Antigo Testamento, do grego aramaico, no caso de Daniel, e alguns trechos mais, do hebraico aramaico para o grego koiné, que na época de Jesus já tinha. Então, provavelmente, muitos dos apóstolos não liam o hebraico ou aramaico. Provavelmente eles conheciam a versão de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, e Alexandre o Grande era estrategista. Ele sempre foi feliz em fazer isso, porque o povo falava: olha, ele gosta da gente, ele gosta do nosso Deus, então vamos aprender a língua dele. E aí o povo falava tudo grego. Bom, uma vez que você entendeu, do grego psalmoi significa poema a ser cantado ao som de instrumentos de cordas. Depois virou psaltério, porque o psaltério era um instrumento de tocar os poemas cantados. Deu para entender? Então, de Terrilim, livro de cânticos, de adoração, de louvor, sejam eles orados cantados ou cantados orados, se transformou em psalmoi, poemas, tocados pelo instrumento psalterium. Por isso que tem gente que ainda fala saltério, porque o saltério é um instrumento antigo, é exatamente esse. Amém, irmãos? Está chata a aula de história? Eu paro. Se ficar chato, eu tenho que parar. A pregação da palavra é o mais importante. Porque a história faz parte da vida do povo de Deus. Boa pergunta, né? Por que história? Um rapaz me perguntou aqui, para quem está na internet, porque Deus trabalha na vida do seu povo por meio da história. A história da redenção está acontecendo. Os escritos em hebraico, aramaico, podia ter sido tudo queimado, não podia? O exército antigamente invadia, queimava as cidades, queimava os documentos, mas Deus usou um pecador
que não queria saber dele para preservar a palavra dele. Não é maravilhoso? Deus é soberano, irmãos. Amém. Queridos, então a gente hoje, nós usamos essas duas Bíblias aqui. A Bíblia hebraica e a Septuaginta, como eu disse, traduzida do hebraico para o grego. Amados, Salmo é importante você entender. Quando você vai ler o 1, é o Salmo, não é Salmos 1. É estranho, né? Salmos 1. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 1. É o Salmo 1, ou o Salmo 1. Porque os Salmos é quando você junta os 5 livros. Aí são Salmos. Olha lá, você tem 5 livros, do 1 ao 41. Você tem aí do 42 ao 72, o segundo. Você tem do 73 ao 89. Você tem do Salmo 90 ao 106. E aí você tem o último livro, que é os Salmos de celebração, do 107 ao 150. Agora, como é que o pastor pode afirmar isso para vocês? Se você só tem do 1 ao 150. Como é que a gente sabe? Olha lá. A gente sabe porque existem demarcações. Só passa seu olho na sua Bíblia, crente. Vamos folhear rapidinho. Vamos lá. Salmo 41, 13. Salmo 72, já abriu aí? Estou confiando que você abriu. Vamos lá. Se os irmãos puderem colocar agora os versículos que eu vou dizer, vai dar uma ajudadinha aqui, aí depois a gente volta no slide. Pode ser? Salmo 41, 13. Vamos ler? Salmo 41, 13. Depois vamos ler o 72, 18 e 19. O 89, 52. O 106, 48. E o 150 inteiro a gente nem precisa ler, porque a gente já sabe, né? Que termina assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Né? Mas olha lá, o 43, o 41, 13. Vamos ler juntos? Bendito seja... Amém, amém. Vamos para o 72, versículo 18 e 19. Vamos de novo? Vamos lá? Bendito seja o Senhor. Bendito para sempre o seu glorioso. Amém e amém. Parecido, né? Vamos para o 89, 52. 89, 52. Quem tem dedo bom, ó, folheia aí sua Bíblia, crente. Quem tem dedo bom também, aperta sua Bíblia aí, né? Chega rápido. Vamos lá? O 89, 52. Vamos lá, todos juntos? Bendito seja... Amém? Olha, o 106, 48. Está acabando o quarto livro já, ó. Estamos passando por todos os salmos. Vamos lá, o 106, 48 diz: bendito seja o Senhor, o Deus de eternidade a eternidade. Amém e aleluia. Aí você diz: bom, acabou os 4 livros. Todos são demarcados igualzinho. Você percebeu? Nós falamos a mesma coisa. O fechamento de cada um deles mostra para nós que é o fechamento. Sem contar a questão teológica que tem questão de mudança de ambiente, mas não vai dar tempo hoje, né? Agora, o 150 não diz só isso. E aí você fala, aleluia, amém, amém. Aí você pega desde o 145, 146, fora os outros aleluiáticos que a gente chama. Todos eles dizem aleluia, aleluia. O 150 fecham dizendo louve ao Senhor, porque aleluia é louve, e há abreviação do nome sagrado de Deus. Aleluia. Então é louve todo o tempo. Se você concorda que Ele é bendito, que Ele é Deus, então você precisa louvá-lo em todo o tempo, em toda situação. Você precisa louvá-lo com a sua voz de soprano, de contralto, de tenor, de barítono, de baixo ou de taquara rachada mesmo. Ele recebe. O irmãozinho, minha alma engrandece ao Senhor. Para você é ruim, mas para o Deus de Israel pode ser excelente. Não é? A gente vai julgando né? Deus não julga assim. Deus julga quem diz, bendito seja o Deus de Israel, que é o meu Deus. Louvado seja o seu nome.
É disso que os Salmos falam. Quando a gente vai um pouquinho para frente, agora sim, vou voltar para o slide lá. Irmãos, 100%, viu? Vamos voltar lá onde a gente estava. Quando a gente vai para frente nos Salmos, então a gente vê que tem uma divisão quíntupla no 150, né? E lembrando que os 5 últimos é tudo de aleluia, é tudo louvorzão do povo de Deus. Bom, então a gente segue adiante. É louvor, é adoração, o final de cada livro. Ou seja, irmão, do 1 ao 41 tem guerra de Davi, tem problema no reinado. Do 42 ao 72 é Salomão que reina. Aí no terceiro livro, do 73 ao 89, não tem rei. E o povo começa a reclamar do 88 ali, o salmo mais duro e doído de ler na Bíblia, o Salmo 88, o homem dizendo que a morte que é amiga dele, que ele não tem amiga mais. Você fala, mas ninguém vai orar isso. O verdadeiro adorador fala tudo com Deus. E o 89 termina, e agora? Não tem rei em Israel. Cadê a sua promessa? Cadê a sua promessa? Não tem rei. Nós estamos aqui sem rei, sem reinado, sem a bênção. E por isso que o Salmo 90 começa assim: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele reina, não por mãos humanas. Ele reina soberanamente, com rei ou sem rei, com presidente ou sem presidente. Ele é Deus. Que maravilha, irmão. Qualquer situação da vida, você pode louvar o Senhor. Olha para mim. O que está acontecendo lá na sua casa? O que está acontecendo no seu trabalho? Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está a sua vida, suas amizades? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Fica sempre tudo bem quando nós louvamos e adoramos o nosso Deus. Diante de qualquer situação, o que os Salmos estão nos ensinando, louve ao Senhor. E tem coleções, dá para ler aí, irmãos? Tem coleções de Salmos, 42 a 49, 84 a 85, 87 a 88, é dos filhos de... Olha, sem nem cola, hein, gente? São Salmos dos filhos de Coré. Você tem ali de Asaf. De Asaf, olha, o Salmo 50, o Salmo 73 a 83 são coletâneas. CD né? CD já era, né? Agora como é que fala aí, gente? Agora é o que mesmo lá? Agora você vai lá no Spotify, não é? Aí você coloca lá o que você quiser, né? As coletâneas dos Salmos, ouça no Spotify, tem lá também. De Asaf. Aí você tem os Salmos de Aleluia. Lembra que eu falei que o 5º livro, como é um momento de explosão de adoração, é do 46 ao 150, 146 ao 150, mas tem 104, 106, 111, 117, é tudo Salmo de Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E o menor salmo da Bíblia diz, Aleluia te Adonai kol goim, shaveruru haomim, ki gavar aleno rasdor veemet Adonai, aleluia. Louve ao Senhor toda a terra, louve ao Senhor todos os povos, porque grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia para conosco. Louve ao Senhor. Pequeno, mas com grande ensino. Amados irmãos, graduais. Você lembra dos salmos graduais? Já está acabando meu tempo. Eu nem saí da introdução ainda. Salmos graduais. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, quão bom. Ai, como é maravilhoso te ver aqui, irmão. Como é agradável ao nosso Deus. Que a gente cante unido. Que a gente ore unido. Que a gente sofra unidos. Que a gente celebre unidos. Você sabe, irmão, que às vezes a gente pede. Martinho Lutero dizia que nós somos eternos mendigos no portão da graça de Deus, assim, A gente está sempre assim e a gente esquece de fazer assim, Não é? Porque Deus te abençoa. Deus faz o seu filho entrar e sair da faculdade engenheiro, não é? Deus faz você desempregado ganhar um emprego novo, um chefe novo. E a gente não celebra, né, irmãos? A gente precisa criar o hábito de celebrar. Amados irmãos, Salmos nos ensinam tudo isso. E aqui você tem o maior escritor de todos os tempos da poesia bíblica.
Você tem um homem que falhou, que pecou, como eu e você, mas era um homem que quando Natã denuncia seu pecado, ele se quebra, irmão, ele se arrebenta diante de Deus, ele põe a cara no pó, ele joga cinza sobre a cabeça, e mesmo sendo rei em Israel, ele se porta como um coitado que não tem onde cair morto, porque ele sabe que diante do Rei dos Reis, não há rei terreno que possa ir contra. Davi, homem segundo o coração de, é o que a Bíblia diz, ele é o homem segundo o coração de, ele não é o homem segundo o coração dele mesmo que agrada a Deus. Tem gente que parece que lê assim, né? Davi é um homem segundo o coração dele que agrada a Deus. Se você estiver falando assim, irmão, que o coração de Davi, o pecador, é que agradava a Deus, está precisando de um desodorantezinho calvinista, um desodorantezinho assim, porque isso é coisa de arminiano. Reformado não é assim não. Nós cremos que Deus colocou o coração dele em Davi, apesar de não merecer como eu e você não merecemos. E por isso o que Davi fazia? Louvava ao Senhor. Mais da metade dos salmos são de Davi. Vale a pena, né, irmãos? Olha ali, do 3 ao 41, do 51 ao 71, é bênção. E alguns que a gente fica na dúvida, foi para ele ou foi dele? Difícil saber. Tem umas dificuldades aí. Mas, você pode ler para mim, irmão? Me ajuda aí que eu estou na 13ª vez, de segunda para cá. 13ª vez falando. Me ajuda, lê o que está lá. João Calvino, o que ele disse? Você pode ler de novo? O livro dos Salmos. O que ele está dizendo? Está dizendo que quando você conhece Salmos, a sua alma, cada partezinha da sua alma, é preenchida pela graça de Deus. Está dizendo que quando você louva a Deus, como os salmistas louvaram, cada área da sua vida é tomada pela graça de Deus. E é isso, irmãos. Olha, existem categorias diferentes de salmos. Não são todos salmos iguais. Todos são poesias, mas não a mesma poesia, não a mesma estrutura. Agora é estrofe, agora é refrão, agora é estrofe de novo, agora é refrão. Não, tem salmo que é muito diferente. É muito diferente. É como você lê um conto de aquelas historinhas, né? Era uma vez. Quando fala isso para a criança, ela fala, senta que lá vem história. Era uma vez, no mundo encantado, né? A criança já entra no gênero literário. Quando a gente lê Salmos, a gente tem algumas dicas, olha. Você consegue ver daí? Você tem ali salmos reais, você tem ali salmos de ação de graças, você tem salmos ali de todo tipo. Os 150 salmos são diferentes. Olha, tem salmos que são hinos de louvor. O que são os hinos? Você pode ler? Celebram. Então, quando você vê o salmista dizendo, o Senhor nos fez, ele está cantando um hino. Ou ele fala assim, das profundezas, o Senhor me... Ele está dizendo, o Senhor é Deus na minha vida. Momentos em que a vida está bem organizada. Você tem vários exemplos, eu coloquei alguns ali, 47, o Salmo 100, como nós dissemos, entra com ações de graças. Não é? A gente não canta? E como que é? O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia. A vida dele, está tudo em dó maior, tá tranquilo, né? Agora você tem também agradecimento, salmo de ações de graças. Aí é diferente. Se você perceber, os salmos de ações de graças são canções que expressam alegria e gratidão de alguém, do que Deus fez em mim, do que Deus fez no salmista. Então os salmos de ações de graças não são iguais os hinos de louvor. Os hinos de louvor é testemunho coletivo. O Senhor nos tirou do Egito, quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Lembra desse salmo? É o 126. Ficamos como quem sonha, não é? Hino de louvor. Agora quando ele fala assim, eu clamei e ele me ouviu.
Nós cantamos. A ira do Senhor dura muito pouco, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode chorar à noite, irmão, mas não é à noite agora, 10 horas da noite. Você pode passar um tempo de lamentos. Você sabia que a maior parte dos salmos são lamentos? O que são lamentos? Canções de desorientação que expressam uma sensação de susto, de perplexidade. Meu Deus, e agora meu filho no hospital? Meu Deus, e agora meu pai na UTI, meu Deus? Meu Deus, e agora eu estou desempregado e as contas estão chegando? Meu Deus, tem misericórdia da minha família. Meu Deus, tem misericórdia da minha igreja. Meu Deus, tem misericórdia do Rio Grande do Sul. Irmãos, eu quase não consegui dormir, vendo aquelas famílias todas em cima de telhados. Eu quase não consegui dormir, de ver tanta lama dentro das casas das pessoas, de ver tanta destruição no Rio Grande do Sul. Tempo de lamento, escuridão da alma. Tempo de dor. Tempo de desorientação. Os de ações de graças é de alguém que já passou pelo lamento. O choro durou a noite. Quer dizer, a escuridão da alma, aquela escuridão mesmo quando é meio-dia e a pessoa está trancada no seu quarto, ela foi embora. E agora o que reina novamente no seu coração é a alegria e a gratidão, porque Deus ouviu a oração. Mas a maior parte dos salmos são lamentos. Maior parte. É que às vezes a gente fala, mas a vida do crente não é. A vida do crente não é asinha, né? Água parada. Não, irmão. Sabe por que a maioria dos salmos são de lamento, de choro, de dor, de medo, de insegurança? Porque a maior parte da nossa vida aqui, nessa terra aqui, de pecado, de perseguição, de mentira, de roubos, de maus governadores, são tempos de choro, irmãos. Não só choro, mas a maior parte a gente fica ali, Deus abre a janela dos céus, Deus faz um milagre, Deus salva a minha família, Deus muda o meu bairro, Deus transforma a Zona Leste. É a vida real. Porque o crente não louva a Deus só quando tudo está bem. Os salmos estão ensinando isso para a gente. Eu sou músico de formação e teólogo, não igual a Mauri, mas estou no caminho. Irmãos, os salmos me ensinam demais todo dia, porque a vida real a gente tem esses momentos, mas a gente também tem canção de confiança. Tem salmos de confiança. O Salmo 11, o Salmo 16, versículo 23, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Olha, tem perigo de vida, olha, tem adversários, olha, tem pessoas más, olha, tem pessoas mentirosas se aproximando das ovelhas do rebanho do Senhor, mas o grande pastor está com você, meu irmão. Confiança. E olha como termina o Salmo 23. Certamente, não tem dúvida. Está complicado os inimigos, está complicado o terreno, está complicado as coisas, mas certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Nos bons e nos maus. Nos dias de alegria e de tristeza. Deus está com você, meu irmão. Quando nasce o seu filho. Quando nasce alguém da sua família, Deus está com você. Mas Ele está com você também quando alguém falece. Ele envia o consolo dos céus para você aqui na terra. Confie no Senhor. Salmos de confiança. Salmos de realeza. Nós cantamos salmos do governo de Deus. Salmos que mostram que grande é o Senhor. Salmos que dizem: Rei dos reis, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. E nós, os seus súditos. Reina o Senhor sobre as nações. Reina o Senhor, tremam os povos.
Reina o Senhor, reina o Senhor. São salmos que mostram a submissão da alma e do coração de quem escreveu. E nós vamos para salmos de sabedoria. Você pode ler comigo, irmãos? Estes salmos expressam ou apresentam expressões. Qual? Qual? Opa, agora eu ouvi. E que mais? E temas de sabedoria, como caminho do justo, diferença entre os sábios, conselhos práticos para a sua vida. Não lembra Provérbios isso? Não lembra? Lembra ou não lembra? Provérbios é um livro de sabedoria. E existem salmos de sabedoria, conselhos práticos, retribuições e o temor do Senhor. Parece com alguma coisa que a gente leu no começo aqui ou não? Abre aí no Salmo 1 de novo, ou aperta aí seu Salmo 1 de novo. E põe no modo avião, hein? Para o Instagram endemoniado não te atrapalhar no culto. Amém? O que está aí no Salmo 1? Olhando essa tela, eu já ia falar pantaia. O que você vê aí? Tem a ver com o Salmo 1 ou não? O que você acha? Dá uma olhada, passa seu olho. Parece caminhos opostos ou não? Você percebe essa conexão? Pode passar o olho na sua Bíblia. Eu estou deixando, irmão. Pode ler. Tem alguma coisa a ver com bem-aventurado aí? Tem. Tem alguma coisa a ver com o caminho do justo, o caminho do ímpio? Tem. Tem temor do Senhor? Tem prazer na lei do Senhor? Então é um salmo de sabedoria. E olha que interessante, não é acidente. Por que que do 150 não foi o Salmo 23 a abertura? Por que não, Cabral? Será por que não podia começar dizendo Adonai Roi Loersar? Começou com Ashrei Raish Asher Lohalar. Bem-aventurado o homem que não anda. Que não anda. Percebe? Caminhos. Olha o final do Salmo, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho de quem? Mas o caminho do... O que vai acontecer com ele? Ele vai perecer. Opa, e eu acho que o controle pereceu também. Voltei, agora sim. Caminhos opostos. A sabedoria de Deus nos ensina que há grande oposição entre o justo e o ímpio. Vamos ver alguma delas rapidinho? Primeira, o ímpio, ele é desorientado. Ele é desorientado. Passa o olho na sua Bíblia aí, versículo 1 e 4. Ele é como uma folha, uma palha que vai para qualquer lado. Uma palha pode estar em qualquer lugar, irmão. Pode estar debaixo do pneu do seu carro. Pode estar lá dentro do seu portão, na sua garagem. É o ímpio, tanto faz onde ele vai estar. Tanto faz, tudo vai dar ruim mesmo. Ele é desorientado. O caminho dos pecadores é um caminho da desorientação. Então por que o justo vai seguir o mapa do pecador? Você está entendendo? O pecador não tem nada para você. Não o pecador redimido. O pecador rebelde. Porque você também é pecador. Por isso que você precisa de sabedoria. Por isso que eu preciso de sabedoria. Nós precisamos. Nós precisamos do caminho que nos conduz à sabedoria. Sabedoria de Deus para viver entre os homens. Não é fácil, mãe, pai, eu sei. Não é fácil. Você educa e o ímpio vem querendo fazer seu filho sair do caminho da graça. Vem, ó, né? Conselhos. Aí vai piorando. Dos conselhos, ele começa a chamar você, seu filho, seu marido, sua esposa, para andar com ele, na mesma direção. Você percebe isso na leitura do Salmo? Eles são desorientados. O que eles fazem? Desorientam os outros. O ímpio não tem rumo. Como é que alguém ouve o conselho dos ímpios? Como é que alguém anda no caminho dos pecadores, dos ímpios? Como é que alguém se assenta? E olha que coisa perigosa. Começa ouvindo um conselhozinho. Ah, rapaz, para de ser bobo. Que é isso? Não faz isso não. Se fosse comigo, rapaz, eu sou crente, mas meu braço é nordestino. Eu ia mostrar para ele. Aí o crente, é mesmo, né? Podia me vingar, né?
Eu podia me vir. Que isso, irmão? Para de assistir a Globo, vai. Para de assistir esses filmes de ideologia, de sociologia, antropologia maligna, de quem está desorientado no mundo. Porque isso é coisa deles. Porque vai piorar. Se você ouvir o conselho, você começa a andar junto, daqui a pouco você vai se assentar. E sabe o que? No original, isso não é só pegar uma cadeira e sentar. Não é você estar na roda e falar assim, oh, tudo bem, tal, senta ali. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que essa pessoa começa a morar, a habitar com os escarnecedores. O verbo ali é cum, de morar, e a chave, de ficar. É você mudar de um lugar para outro. Olha que coisa terrível, irmão. Alguém que muda do caminho. Meu Deus do céu. São caminhos opostos. Olha, a gente tem também. Não quer ir? O menino está rebelde. Obrigado. O menino está se rebelando aqui. Já vamos lá. O caminho dos ímpios é desorientado. Mas você sabe o quê? No decorrer da vida dele, ele é desconsiderado por Deus. É um caminho bom ou ruim? Ele é desconsiderado, ó. Deus não ouve a oração do ímpio. Deus não abraça e não cuida do ímpio, não. Deus derrama a graça da chuva, do sol, graça comum, até para os animais, por que não para o ímpio, né? É condenação contra ele. Mas Deus desconsidera. Olha o versículo 5 aí. Ele não vai prevalecer no juízo. Deus vai fazer assim com ele. Você lembra de alguém que disse, naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer, nunca te conheci? Você lembra? Você lembra que ele disse também, que para uma parte ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, não é? E para outros ele vai dizer, apartai de mim, vós que praticais a impiedade, a iniquidade, vocês que ouviram os conselhos, vocês que andaram no caminho e moraram com os escarnecedores. Vai piorando, porque eles são desorientados, porque não querem ser orientados. Sabe o que vai acontecer com o caminho deles, irmãos? Vai desaparecer. É isso que o Salmo está dizendo. Os ímpios vão desaparecer. Tudo que eles produzirem aqui, estão produzindo para os justos. Porque Deus usa até Satanás para abençoar o crente. Você sabia? Se eu te contar, essa é rápida, eu prometo. Olha, um crente, é verdade, em São Bernardo do Campo, indo trabalhar, ali perto da Volkswagen, para quem conhece, é Anchieta, rodovia Anchieta. E a chuva começou a e o crente, meu senhor, pão de cada dia, pai. O culto ontem foi uma bênção. E agora eu estou precisando da ajuda do senhor. E aí, enquanto ele orava, parou um carrão, importadão, blindado, abriu o vidro e falou, fulano, entra. Aí ele, ô louco, é um anjo. Chamou meu nome e entrou. Porque ele viu que era alguém que trabalhava com ele na empresa dele. Simplesmente um dos donos. Falou, rapaz, você trabalha lá na empresa, eu não podia ir embora vendo você nessa chuva toda. E o crente, glória a Deus, que bênção. Foi Deus que usou você. E o crente, foi o caminho assim, glória a Deus, uns 5 minutos de aleluia, 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 aleluia. Quando chegou na empresa, o patrão dele falou, agora pode descer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para de acreditar nesse Deus aí. Ele não faz nada de bom por você não, ó. Senão ele teria te dado um guarda-chuva. Ou talvez um carro. Aí o crente olhou e disse, não, ele me deu você. E o seu carro. Eu falei com ele. E foi ele que fez você parar. Obrigado, chefe. Deus abençoe. Quer dizer... E foi. Imagina o patrão dele, amor. Porque Deus usa, irmão. Agora, esse caminho aqui é ruim. Mas esse caminho aqui é bom. Eita, o meu caminho aqui, ajuda o meu caminho. Dá para ir? Está indo? Está travando um pouquinho. Pode colocar todos já, por favor. Já vamos direto. Agora, olha o caminho do justo. Você pode ler? O justo não é desorientado, não. Olha lá. Espera aí, o quê? O que falou?
ele é orientado por uma bússola. As pessoas leem a lei do Senhor, aí falam assim, se você não obedecer à lei do Senhor, você vai para a cadeia espiritual. Mas não é isso que o Salmo está dizendo, ele é de sabedoria. Lei aqui, claro, mandamentos do Senhor, mas aqui especialmente lei é orientação. Aqui especialmente sabe quando você está numa estrada, de repente tudo fica escuro e não tem orientação, não tem luz. O ímpio está nesse caminho aí. De repente vem uma curva, o carro dele capota e ele morre. Agora o justo não. O justo tem orientação do céu na terra, meu irmão. O justo tem a lei do Senhor. O justo tem as setas da graça. Meu filho, vai capotar na curva, diminui a velocidade, pecador. Opa, pé no freio, Senhor, tá bom. Meu filho, agora a curva é acentuada para a direita. Agora para a esquerda. Agora vai ter um aclive. Agora um declive. É isso que a lei do Senhor faz na vida do crente. A lei do Senhor diz para você, não minta, você vai para o buraco, não roube, não tenha inveja, não queira o que Deus deu para outro, mas se alegre no muito, no pouco, porque o pouco com Ele é muito, e o muito sem Ele é nada mesmo, é verdade. Mas é melhor ter tudo com Ele, é o prazer dEle. Senhor, guia minha vida, Senhor, guia minha família, Senhor, guia a minha história. Senhor, eu não estou sabendo o que falar, não. Esses meninos estão me deixando com uma raiva. Me ajuda, Senhor. Meu marido está fingindo que não me ouve. E o marido está olhando do outro lado. Senhor, essa mulher fala muito. Eu não estou conseguindo. Meu ouvido está até doendo. E Deus vai dando a direção para o casal. Você fale menos e você ouça mais. Sabedoria de Deus. O homem de Deus ama a sua esposa. Protege a vida dela. A mulher de Deus ama seu esposo, abençoa a vida dele. E assim vai, irmão. Sabedoria. O justo é guiado, é orientado pela lei do Senhor. Deus não faz pegadinha com o justo. O que Ele colocar na sua vida, irmão, se é para a direita, vai para a direita. Se Ele diz para você frear, freia o carro, meu irmão. Não desobedeça, vai ser bênção para a sua vida. Porque o justo é orientado. O justo é essa pessoa que o Senhor conhece. Enquanto o ímpio é desconsiderado, o justo não. Às vezes você não sabe nem o que falar, irmão. Não é? Às vezes a luta está tão grande. Irmão, você fala com o pastor Amauri, você fala com o pastor Tom, você entra no relógio de oração, e o negócio está difícil. Não sai nem palavra da sua boca. Mas a Bíblia disse no Salmo 139, lá, além do horizonte, né? A Bíblia diz que antes da palavra sair da sua boca, o seu Deus, que te orienta, te considera. Ele já sabe o que você vai dizer. Não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso a gente ser orientado por Deus? Não é maravilhoso ser conhecido por Deus? Não é maravilhoso saber que o nosso caminho não vai desaparecer, ele vai perdurar. Irmãos, você entrou no caminho da vida em abundância, você entrou no caminho da verdade, você entrou no caminho, irmão, de Jesus Cristo. Ele te colocou pela graça, o Espírito dele está em você, a lei do Senhor, a bússola da sua alma, está guiando seus passos, sua palavra, sua vida, sua família. Deus te conhece, Deus te ouve, Deus te responde, e o caminho é daqui para a eternidade. Jesus disse, dos que o Pai me dá, eu não perco nenhum. É o caminho que está dizendo isso. O próprio caminho que é Jesus, que é a verdade e que é a vida. Se você quer viver, meu irmão, viva em oposição aos ímpios. Eu não estou falando de lutar o UFC com o ímpio, não. Estou dizendo, meu irmão, seja orientado pela palavra de Deus. O Senhor te conhece. Ele sabe quem você é. Se você fizer isso, seu caminho não vai cair. Seu caminho vai subir. Amém? Se você fizer assim, o seu caminho não termina quando seus olhos se fecham aqui nessa terra. Pelo contrário, eles se abrem lá na eternidade. E o caminho da sua vida e da sua jornada vai estar assim, vem, eu sou a linha de chegada. Já imaginou?
Jesus, Alberto. Assim, vem, Albertão. Vem aqui, Alberto. Eu sou a sua linha de chegada, Alberto. Meu Deus, que maravilha o caminho do justo, irmão. O caminho do justo é a sabedoria que vem da palavra. O caminho do justo é a sabedoria que vem de Deus. Que maravilha, irmãos. Vamos para frente? Eu falei que eles têm caminhos opostos. Agora a gente vai mais rápido. Condições opostas também. Condições opostas. Não é só caminho oposto, não. Então para de ouvir conselho dos ímpios, tá? Não leia horóscopo não, irmão. É escarnecer contra Deus. O seu passado, o seu presente, o seu futuro estão nas mãos de Cristo Jesus. E lá na cruz Ele já garantiu. Você não precisa de horóscopo. Já viu crente reformado, Mauri? Em vez de ler as institutas lendo o horóscopo? Misericórdia, irmão. Eita, tem que reformar mesmo. Olha o ímpio. Olha a condição do ímpio. Você pode ler, por favor, irmão? Olha, leia lá, o que está escrito? A condição do ímpio é uma desgraça, irmão. Ele está usando palha porque palha não presta para nada. Palha pode voar para o deserto, não é? Palha também pode ser pisada. Palha, para que presta palha? Você assim, bom, para esquentar lá no estábulo, né? Mas ninguém vai olhar assim, nossa, que palhinha linda, vou levá-la para o meu jardim. Pega. Palha não embeleza nada. A palha, ela não é de um lado para o outro. Parece até que não tem significado, né? Palha, deixa. Joga no bueiro, joga fora. Né? Palha. Condições opostas. O ímpio é desconsiderado. Caminhos opostos, né? O ímpio é desconsiderado, o crente é considerado. O ímpio é desorientado, o crente é orientado pela palavra. O ímpio vai desaparecer, o crente vai viver eternamente. Aleluia. Não é maravilhoso? Mas olha agora no tempo e no espaço a sua condição, cristão. Tem crente que vive como palha. Que isso, irmão? Você é árvore. Você é árvore. Olha aí. Qual é a condição do justo? Ele é como árvore, plantada junto. O crente não presta qualquer lugar para ele, não. Presta não, irmão. Tem lugar que a palha vai que é melhor você não chegar perto. Não, pastor, sou espiritual, estou em jejum de Daniel. 21 dias, eu vou lá, eu entrar, vou expulsar aquele Satanás tudo. Aí ele sai endemoniado lá de dentro. Triste, né, irmão? Foi mexer com a palha, se encantou com a palha, ficou igual a palha. Mas nós que estamos no caminho da sabedoria, vivemos em condições opostas. Tem crente com inveja do ímpio que vai para não sei da onde, que viu não sei quem, que ganhou um autógrafo de não sei quem lá. Ô irmão, o melhor autógrafo que você pode ganhar está na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que escreveu com sangue o seu nome no livro da vida. Condições diferentes. Somos árvores. E olha, não é qualquer lugar que serve. Nós somos plantados onde? Junto a correntes de águas. Gente, não falta nada para o crente. Meu Deus, por que o crente está assim? Ai, não, pastor, mas é que eu estou desempregado. Meu irmão, o Deus que te deu o emprego anterior vai te dar o posterior. Amém? É Deus que cuida da gente. Os salmos não estão dizendo que Ele vai pastorear, que Ele vai governar sobre a nossa casa, sobre a nossa história? Diz assim um salmo: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Ainda que se levante contra mim milhares de milhares, irmão, certo eu estou, que Ele estará comigo. Ainda que se abalem os montes, e no fundo dos oceanos se levante tsunamis, em Deus estamos seguros, porque o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Nós somos árvores, plantadas no lugar certo. Fomos tirados do tronco de Adão, tronco da morte, da rebelião, da palha, e fomos enxertados, como diz Paulo,
em Cristo Jesus, o tronco da vida, o tronco que não falta água. Nós estamos enraizados na palavra, nós estamos mergulhados fundo na palavra, nós amamos a palavra. Quando o pastor Amauri dá aqueles desafios, eu fico ali no banco, glória a Deus, aleluia, esse é meu pastor, glória a Deus. Irmão, a palavra alimenta, são correntes de águas vivas, e elas vêm do alto, e Jesus disse para a samaritana, do seu interior vão fluir rios de água viva. Ou seja, irmãos, nós estamos bem nutridos em Cristo Jesus. Não te falta nada. Porque você é árvore. A árvore tem significado, ou não? Você tem significado. A sua história aqui não é acidental. A gente fica perguntando, por que Deus? Por que comigo? Por que com a minha família? Sabe por quê? Porque você é árvore. Deus está fazendo os seus galhos crescerem. Você está bem nutrido com águas vivas. A sua raiz não vai morrer, ainda que o ambiente seja desértico, ainda que a vida traga tempestades de areias pesadas sobre você. Meu irmão, afirma seu pé na rocha. Você está alicerçado em Cristo. Você tem manancial de água viva para você. Você tem todos os nutrientes que você precisa para passar pelo deserto e depois condições opostas, você vai ter resultado oposto. Claro, resultado oposto. Porque o resultado do ímpio? Palha queimada. Palha queimada. Eles não prevalecerão no juízo. No grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. O mar vai entregar seus mortos. Você tem noção, irmão? A gente vê a múmia, né? Aquele filme A Múmia, que os soldados lá do endemoniado lá, vai levantando da areia, não é? E eles começam torto lá, daqui a pouco fica tudo certinho. Não é assim? Irmão, quando Jesus voltar, os guerreiros que ele usou aqui, que militaram aqui, que trabalharam aqui, que andaram no caminho da sabedoria, aqueles que viveram em oposição, em condição diferente dos ímpios, irmão, esses terão um resultado maravilhoso. A Bíblia diz que o nosso corpo será levantado e o nosso Deus, Cristo Jesus, vai glorificar você. E agora não mais morte, agora não mais dor, agora não mais perdição, agora não mais aflição, agora não tem mais lamento. Os salmos de lamento vão acabar na eternidade e diante do Senhor, hinos de louvor eternamente. Você vai ressuscitar. Eles não. Sabe por quê? Resumo de sabedoria. Se você quiser anotar, eu anotei essa frase alguns anos atrás. É de um homem chamado Grant Osborne. Espiral Hermenêutica é o livro que ele escreveu. E ele resume o caminho da sabedoria. O que é sabedoria? Como trilhar o caminho da sabedoria? Não é fazer mais faculdade, não é ter mais título de PhD. Isso não é ser sábio, isso é ser inteligente. Mas nem todo inteligente é sábio. E pasme, para o mundo, nem todo sábio é inteligente. Porque alguns acham que o crente é tapado, né? O crente é burro, o crente é retrógrado, o crente é bobo. Não é assim, irmão? Mas o Osborne resume. O caminho da sabedoria, que é resultado oposto. Aqui, vamos ver o oposto primeiro. Então aqui é o caminho da tolice. Qual é o caminho da tolice? Você pode ler para mim? Viver no mundo de Deus. Vamos mais uma vez, como um coro. Viver segundo caminho de morte. Condição de palha queimada. O mundo foi criado por Deus. Não é porque Satanás tentou Adão e Eva, e porque você leu em João que o mundo jaz no maligno, que o mundo é de Satanás. Meu irmãozinho, não foi Satanás que criou o mundo, não. Não foi ele que disse haja luz, foi? Não foi ele que separou as águas das águas, foi? Eu nunca vi isso. Jesus, o Filho de Deus, a sabedoria encarnada, disse que Satanás só veio para roubar,
Porque Ele faz o mundo viver no mundo que Deus criou, segundo o coração do ser humano. E quando alguém caminha nesse mundo, é iluminado pelo sol de Deus, recebe cereais na sua mesa do sol de Deus, da chuva de Deus. Quando a pessoa recebe da graça de Deus inteligência, e ela acha que ela é tão inteligente que ela tem que abandonar Deus, sabe o que ela está fazendo? Vivendo no mundo de Deus, segundo a vontade dos homens. O nome disso é tolice. Mas o resultado final de quem anda no caminho da sabedoria é diferente. Olha, o justo, leia na sua Bíblia, porque é muito bonito. Versículo 3. Lê na sua Bíblia, desde o começo do 3, vai, irmão. É muito bonito. Esse versículo o 2 é o segredo, e o 3 é o resultado do segredo da sabedoria. Leia o 3, por favor. O que está escrito? É como árvore plantada que no... Tudo quanto ele fez. É bom, né, irmão? No devido tempo. No devido tempo. Não diz que é toda hora. Não diz que toda estação essa árvore dá fruto. No devido tempo. E Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, meu irmão, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Conhecido por alguns como mentiroso, como enganador, mas na verdade ele é o caminho mesmo. E ele fez o tempo propício para mim e você frutificarmos. Em Cristo Jesus, o justo frutifica. Por isso que ele é bem-sucedido. Porque a palavra se torna real na estrutura familiar, do trabalho, irmão. A palavra é o prazer da nossa vida, irmão. O deleite da nossa alma. Ai, quando nós escutamos, meu Deus, a pregação boa, queima o nosso coração, arde a nossa alma, dá coragem para a gente e a gente enfrenta. Porque é o devido tempo do Senhor na nossa vida. Tem o devido tempo. Agora leia comigo. O Senhor conhece o caminho dos justos. O que significa isso, irmão? Fica tranquilo. O seu devido tempo, sua frutificação, o seu caminho não vai acabar. O seu caminho é daqui para a eternidade, repito. E a sabedoria de Deus? O sábio. Consegue ler, irmão? O que é o sábio? Quem é o sábio? Leia comigo. É aquele que vive no mundo de segundo a lei de Deus, segundo a sabedoria de Deus. Quem vive no mundo de Deus, segundo a lei de Deus, a sabedoria de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus vai mover aquelas coisas tudo da sua vida. Deus vai abrir o mar. Se não tem caminho, não há problema. Ele tirou o seu povo do Egito, sem precisar de alguém fazer caminho. Ele abriu as águas, e quando os discípulos estavam com medo, nosso caminho vai perecer, essas águas, nós vamos naufragar, o Filho de Deus, a sabedoria de Deus, veio andando sobre as águas, meu irmão. Ele vem, Ele caminha conosco, e nós caminhamos com Ele, vivendo no seu mundo, segundo a sua lei, a sua vontade, a sua sabedoria. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu quero viver esse resultado. Você não quer? Você não quer, irmão? Caminho certo, lugar certo. Você não quer resultado certo? Eu sei que você não vive no mundo de Deus. Não o tempo todo, segundo a vontade de Deus. Eu sei que no seu caminho, às vezes, você dá uma... Pastor Tom não está aqui. Pastor Amauri aparece, viu, gente? Mas a pessoa olha, presbítero, ninguém. Opa, caminho torto. Faz isso não, irmão. Vive no mundo de Deus, segundo a vontade de Deus. Você vai prosperar. De dentro para fora. É que as pessoas pensam na prosperidade, né? De fora para dentro. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Não é isso que as pessoas pensam? Quando eu tiver o físico adequado, eu vou ser mais feliz.
Quando a empresa der certo, eu vou ser mais feliz, eu vou ser bem-aventurado. Não, meu irmão, você é bem-aventurado porque você está em Cristo Jesus, porque o caminho da vida está diante de você, a palavra da vida guia você, e o resultado da vida dominará o seu ser, em nome de Jesus. E por isso você precisa, tanto quanto eu, confessar. Porque as canções de sabedoria mostram como eu sou imperfeito, como eu não consigo alcançar esse caminho, essa velocidade. As canções de sabedoria mostram para mim e para você que somente o sábio, somente a sabedoria de Deus encarnada pode me dar o que eu preciso. Precisamos da sabedoria de Cristo, que na realidade é o próprio Cristo, pois essa sabedoria nos faz refletir. Quem sou eu no caminho da graça? Quem eu preciso ser? Ele ensina. Ele é o caminho. Diz para quem está do seu lado, Ele é o caminho. Diz, irmão. Fala, Ele é o caminho. Ele é o caminho. E Ele garante a sua jornada. Ele não diz que vai faltar lutas e aflições, mas Ele diz que estará com você todos os dias, em todas as situações, até consumação, até a revelação da máxima sabedoria. Só Cristo pode nos ensinar a viver sabiamente, irmãos, porque Ele é o caminho, Ele é a sabedoria de Deus, para mim, para você. Fica de pé, vamos fazer uma oração. Meu Senhor, que bom estar na sua casa, e obrigado por esse privilégio de compartilhar com meus irmãos o que o Senhor tem me dado gratuitamente, não porque eu sou melhor que ninguém, não porque eu mereça mais do que ninguém, mas porque Cristo, o Senhor, vive, porque o Senhor deu a vida por mim, porque o Senhor é o meu Rei, porque o Senhor é o motivo do meu louvor, porque o Senhor é a razão da salvação, porque o Senhor é o alicerce dos meus pés, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Enquanto eu lamento, enquanto eu choro, o Senhor enxuga as minhas lágrimas, o Senhor fortalece os meus passos, o Senhor acalma o meu coração, o Senhor guia minha mãe, o Senhor salvou meu irmão, a minha família, o Senhor tem feito milagres na minha casa, o Senhor, ó Deus, tem encaminhado os passos da Igreja Presbiteriana da Penha. E eu te agradeço, porque o caminho das suas palavras são caminhos de vida e vida em abundância, Jesus. Não de morte, não de raiva, não de rancor, não de ira, mas de paz. Caminho da sabedoria do Senhor. Por isso fala mais ao meu coração e fala com meus irmãos o que eu não consegui falar, Espírito Santo. E que eles vivam nesse caminho, hoje, amanhã, e que o seu Espírito Santo sopre vida na vida deles, e que eles não sejam palha jamais, mas que sejam árvores frutíferas, frondosas, para louvor e honra do teu nome santo. E que possam encontrar com o Senhor nesse grande dia, e habitar na sua casa por longos dias, por todo sempre. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A nossa condição é a melhor de todas, Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Ti. Nós temos tudo o que nós precisamos. Agora o que nós aguardamos é o resultado da Tua palavra, da Tua sabedoria em nós, através do Teu Espírito. E mais do que isso, Senhor, nós aguardamos o dia em que o Senhor descerá do Seu trono de glória e de graça para julgar vivos e mortos. E nós vamos dizer: oh Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. E o nosso desejo é ouvir a Tua voz, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, justos do caminho. É isso, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Amém.